aqui, você ouvinte, preste bem atenção agora, porque este é o momento mais esperado dessa programação. Tudo que está sendo feito aqui é de extrema importância, o testemunho, o louvor, mas a palavra de Deus, meu irmão Robson, essa daí, ela vai penetrar no profundo da tua alma. Ela vai lá extrair aquilo que precisa e colocar aquilo que é necessário, e a gente sabe. Determinada vez, irmão Robson, o nosso coração, ele estava lá no mundo tentando preencher um vazio que o dinheiro, as coisas do mundo não conseguem. Eu creio que Deus, quando fez o ser humano, ele deixou um vazio ali. E esse vazio tu pode colocar o mundo inteiro ali dentro, não enche. Você pode colocar o universo todo ali dentro e não enche. E é isso que as pessoas fazem no mundo, mas quando entra Jesus naquele vazio, ele preenche. Aleluia. Ele preenche a nossa vida. E nessa tarde, irmãos, eu quero convidar todos vocês que estão ao vivo conosco aqui na Rádio HP 107.5 FM, também pelas transmissões nas redes sociais, e nós meditar um ponto muito importante que o nosso Senhor Jesus, ele deixou para nós. E nós vamos fazer aqui duas rápidas passagens, analisando um pouco a profunda palavra de Deus, sendo bem breve, né, naquilo que o Senhor nos orientou. E nós vamos meditar lá em Tiago, você que tem a tua Bíblia aí, Tiago, capítulo de número 2, e versículo 8, 9 e 10. Depois nós vamos fazer uma complementação lá em Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 14. Essa palavra eu acho muito importante, meu irmão Robson, porque muitas pessoas hoje elas acham que elas dão o dízimo, elas dão oferta, elas usam um terno, uma gravata, uma saia, não pinta o cabelo, não usa maquiagem, não faz as unhas. Essas pessoas elas acham que o rito religioso faz com que elas engrandeçam a Deus. E não. Glórias ao nome. O que engrandeceu Deus foi quando Jesus lá naquela cruz olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Se aquela obra, preste bem atenção, ouvinte, se a obra que Jesus fez lá na cruz, na tua vida não for suficiente, tudo que você fizer nessa terra não será. Quando eu estou no Evangelho, aleluia, eu simplesmente me lembro de quem estava naquela cruz. Era Jesus. Se você, irmão Robson, se você, minha esposa, você, ouvinte, tivesse 1000 oportunidades para você se salvar, nós falharíamos em todas. Por isso que a salvação é através de Jesus, porque ele teve uma chance e venceu tudo e venceu todos. E nesta passagem aqui em Tiago, capítulo de número 2 e versículo 8 a seguir, preste bem atenção no que diz: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fizeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como os transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, tornou-se culpado em todos. Aleluia. Agora nós vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 14. Deus é perfeito. Aleluia. Deus é tremendo. Deus, ele abate o nosso orgulho, o nosso ego, destrói o nosso eu. Deus poderoso. Porque eu uso um terno, uma gravata, Olha só o que diz em Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 14. Nós temos, irmão Robson, ética moral social, muito pouco ensinado. E nós cristãos temos ética moral cristã, que é a forma de se vestir, forma de falar, forma de agir, forma de pensar. Nós temos hoje uma mente regenerada pelo Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. E Gálatas capítulo de número 5 e versículo 14 diz bem assim: porque presta atenção, não é parte, não é parcial. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Irmãos, quando a gente leu a Bíblia, a palavra de Deus, Aleluia. como está aqui, Tiago, irmão de Jesus, escreve esta carta, e ele, alguém que foi convertido muito depois de Jesus ter subido ao céu, ele por um momento entendeu o verdadeiro valor do Evangelho. E nessa tarde aqui, Deus quer revelar à nossa vida aquilo que já está nas Sagradas Escrituras. São mais de 33 mil versículos na Bíblia. E a lei do Antigo Testamento, existia 613 leis. Jamais, irmãos, nós, seres humanos comuns, pessoas pecadoras, poderíamos cumprir 613 leis que existia no Antigo Testamento. Mais de 33 mil versículos na Bíblia. Não tem como eu, como você, por melhor que nos dedicamos, por maior que fazemos, por mais à risca que nós levamos as coisas de Deus, nós somos pecadores. E a palavra do Senhor aqui em Tiago, capítulo 2 e versículo 8 diz: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei. Aqui Tiago está falando sobre aquilo que nenhum homem poderia cumprir. Aqui Tiago está falando sobre a lei real. Ele colocou algo que nós sabemos que o rito real, ele é algo de extrema importância. Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem uma coroa. Ele é aquele que foi proclamado por Deus. Ele é aquele que foi enviado por Deus. Ele é aquele, o único perfeito. Quando Jesus se batizou, o próprio Deus disse: este é o Filho amado meu. Jesus surpreendendo Deus por algo, pastor, que não precisava. Jesus precisava se batizar? Não, irmãos, não tinha pecado. Mas ele deixou como ensinamento, cumprindo aquilo ali, se batizando e ali engrandecendo a Deus, e deixou isso para mim e para você. Mas uma coisa muito importante que no Antigo Testamento sempre foi falado, só que Jesus, ele pontuou isso quando ele foi questionado por escribas e fariseus sobre o grande mandamento. E ele disse: olha, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas um novo mandamento eu vos deixo, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deixou isso como um reforço pelaquilo que muitos religiosos daquela época, e você pode analisar ali em Mateus 23, onde o próprio Jesus chamou ele ali de raça de víbora, de hipócrita, porque eles usavam bem as roupas, andavam com grandes franjas, tinham uma falácia muito bonita, mas eles não cumpriam a lei de amor ao próximo, não colocavam misericórdia. E Jesus, conhecendo isso, sabia que aquilo já não era mais cumprido. Sabia, pastor Robson, que ali os escribas e saduceus implantavam regras, eles eram homens que colocavam leis. Por isso que nós chegamos a 613 leis no Antigo Testamento, onde Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês colocam largos fardos sobre a vida dos fiéis, mas vocês mesmos não cumprem. Deus poderoso. E Jesus Cristo, através de Tiago, irmão de Jesus, ele diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo, a lei real. Deus tremendo. E Jesus, ele é rei. Jesus, ele é rei. Jesus, ele não está dizendo assim: olha, pastor Ricardo, eu quero que tu escolha entre andar bem vestido, teu dinheiro, riqueza e amar o teu próximo. Sabia, pastor, que Jesus não pediu para mim gostar, porque eu posso ter gosto. Olha, eu não gosto do fulano, da ciclana. Jesus disse: tu vai ter que amar, porque o amor, ele é superior a tudo. E aqui ele está dizendo sobre a lei real, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: bem fazeis. Só que agora ele está dizendo: mas se nós fazer acepção de pessoas, cometemos pecado. Você imaginou? Deus, você é o maior religioso dessa terra. Aí você despreza o mendigo, você despreza o
teu irmão na congregação, você não gosta do teu pastor, você é rebelde, você faz todos os ritos, você usa uma saia comprida, usa um terno, uma gravata, mas você passa na rua ali e fica xingando as pessoas, desprezando as pessoas, você está fazendo acepção de pessoas. Muitas pessoas, irmão Robson, não dão paz do Senhor para os irmãos da outra congregação, da outra denominação. Você sabia que no céu vai entrar noiva do Senhor? Não vai ser a placa da igreja. A única placa que eu prego é aquela que colocaram em cima de Jesus. Quando Pilatos, olha, pega uma placa e coloca em cima de Jesus, lá está escrito Rei dos Judeus. Deus vive. Ele é rei. E ele deixou um mandamento real. Obrigado. Que é a lei real. Se nós transgredir, nós cometemos pecado e somos transgressores, ou seja, pessoas que desobedecem o que Deus manda. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz, porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar num ponto, é culpado em todos. Aleluia, Jesus. Como assim? 613 leis. Se eu não cumprir uma, eu sou culpado em todas. Aleluia. E a palavra do Senhor aqui em Gálatas 5,14 vai dizer que toda a lei, olha só, Jesus pegou 613 leis que era incumprível por qualquer homem nessa terra e uniu. Jesus pegou toda e disse, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Olha só, irmãos. Aleluia. Sabe o que Jesus fez na nossa vida, irmão Robson? Obrigado, Deus. Jesus, ele colocou algo que muitos de nós não tínhamos. Quando nós era do mundo, tu tinha amor. Não tinha amor, irmãos. É verdade. A gente não tinha amor nem pela nossa própria vida, todos os dias, roubando, assaltando, mentindo, enganando. Nós não amava. Nós não amava porque nós nos destruímos as pessoas. E Jesus disse, olha, é difícil para vocês obedecer, realmente é. Os escribas formaram tantas leis naquela época que nem eles conseguiam cumprir. Quando Jesus chamou ele a hipocrisia da religiosidade, porque vocês colocam fardos que nem vocês cumprem. Aleluia. O peso começou a vir sobre o ser humano por causa do pecado. Mas se você não amar as pessoas, você comete pecado. Lá em Tiago, mais para frente, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ele retifica sobre algo muito importante, que se nós resgatar uma alma para Jesus, milhares de pecados nos serão perdoados. Aleluia. Isso é um segredo. Obrigado, Deus. Quanto mais alma você resgatar, Jesus está perdoando os teus pecados. Porque, irmão Robson, que tem pessoas que vivem bem hoje trabalhando para Jesus, porque ele está trabalhando na obra. O justo é a árvore da vida e aquele que ganha a alma sábio é. E o próprio João lá diz que se você não amar o teu irmão, a quem vê, vai amar a Deus a quem não vê. Aleluia. Quantas pessoas hoje, irmãos, dizem que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. E Jesus está dizendo aqui nessa tarde, vocês não vão conseguir cumprir lei. Irmãos, hoje eu não condeno e não julgo ninguém por causa de cabelo, de vestimenta, sabe por quê? Porque isso é algo que não é importante para Jesus. Irmãos, quando você vai lá em Brasília, onde tem o Congresso Nacional, lá são milhares de pessoas de terno, gravata, bem perfumada. As mulheres que trabalham lá têm que usar roupas longas, roupas fechadas, porque isso é ético, moral, social. Quando você vai no médico, a roupa dele é diferente, uma enfermeira é diferente. Então nós, cristãos, que servimos a Jesus, usamos uma vestimenta decente, com pudor, não porque é algo que vai fazer a diferença para Jesus, mas faz a diferença da nossa vida como testemunho para a sociedade. Aleluia. Aquela irmã lá é crente e você vê ela de biquíni na praia. Deus, que maravilha. Não estou dizendo que ela vai ser condenada, estou dizendo, irmãos, Deus que é poderoso, inapropriado para uma conduta ético-moral cristã. E a lei era assim. Se você encontrasse Anás e Caifás, sacerdote, sumo sacerdote, você dizia, ó, aqueles ali vão para o céu. Sabia que sacerdote era aquele que tinha que ter ampla comunhão com Deus, mas não conhecer o próprio Filho de Deus quando estava na terra? Aleluia, Deus. Eles tinham um rito, mas não tinham amor e misericórdia. Ninguém acreditava que o filho de um carpinteiro seria
Salvador. Aleluia. E aqui em Gálatas 5,14, Jesus está dizendo que toda a lei se resume numa só palavra, é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas dizem, se tem amor próprio. Se você tem amor próprio, realmente você ama o próximo. E você não vai fazer para o próximo aquilo que você não quer que faça. E no mundo, irmão, muitas vezes a gente diz, olha, não faça o mal para aquele que você não quer receber. Jesus passou por cima disso, então faça o bem para aqueles que o bem tu quer receber. Aleluia. Jesus nos ensinou algo que é o contrário do mundo, irmãos. Que glória nós vamos ter se nós amar os nossos amigos, mas vocês vão ser bem diferentes quando vocês amar os seus inimigos. Deus é E maravilhoso. nessa tarde, Jesus vem trazer esta palavra. Você, ouvinte, que está escutando, você que está preso no sistema religioso, como Jesus disse, a hipocrisia da religiosidade, vocês cobram um monte de coisa que nem vocês cumprem, irmãos. Se eu guardar toda a lei e tropeçar num ponto, eu sou condenado em tudo. Por que isso? Porque ninguém nessa terra pode se salvar a si mesmo. Porque Deus, Jesus aleluia. é o caminho, Jesus é a verdade, Obrigado. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Sabe por que nós estamos aqui agora, irmão Robson? Jesus, aleluia. Sabe por que você está aqui agora, minha esposa? Foi por causa de Jesus. Aleluia. Não foi porque nós colocamos a camiseta da igreja, não foi porque nós colocamos uma calça comprida, um sapato, uma saia. Nós estamos aqui, foi por causa de Jesus. Aleluia. E Jesus nessa tarde está dizendo para mim, para você, você ama o teu próximo. Deus amado, Nós somos aleluia. perfeitos, sabia, irmão Robson? Tu és fiel. Todos nós somos perfeitos para procurar defeito nos outros. Aleluia. Eu sou perfeito para achar defeito no meu irmão. Eu sou perfeito para achar defeito na minha irmã. Os meus olhos é perfeito para achar defeito na vida dos outros. Agora eu sou cego para enxergar os meus erros, as minhas falhas. Nós somos pobres, miseráveis e pecadores, cheios de falhas, erros e defeitos, mas nós seguimos a Jesus. Preste bem atenção para finalizar esta mensagem nessa tarde. Nunca procure perfeição na vida do teu irmão. Porque se nós fosse perfeito, Jesus não precisava vir nessa terra. Se nós fosse capaz, Jesus não viria nessa terra. Aleluia. Então que a partir dessa tarde nós aprendemos aqui que se nós transgredir um ponto, nós vamos ser condenados em todos. Então que os nossos olhos a partir de hoje venham ser abertos para que nós viemos desesperadamente buscar a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. Porque, irmãos, ninguém aqui é melhor que ninguém. É verdade. A própria palavra falou para nós ali, né, irmão Robson, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos fazer, irmãos. Quem é nós? Ninguém. Mas quem é Jesus é tudo. Jesus sem nós é Jesus. Nós sem Jesus não somos nada. Então medite nesta palavra, Tiago 2, 8, 9, 10 e Gálatas capítulo 5, versículo 14. O que Jesus quer que eu faça? Jesus quer que tu ame o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E você vai estar cumprindo tudo por intermédio de um só mandamento que Jesus deixou para nós. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nosso irmão Robson, esta é a palavra que o Senhor trouxe para a nossa vida nessa tarde.